Olá a todos, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, sou Cristina Matoshita, estou aqui com meu colega e amigo Diego Pianta, e a gente foi convidado pela R2IBF para conversar com vocês sobre os protocolos de aquisição e interpretação do PSMA 1007, marcado com Fluor 18 PET-CT. Como eu disse, estou com meu amigo e colega Diego Pianta. O Diego, eu tenho o prazer de conviver diariamente. Ele é médico nuclear do Instituto do Cérebro do Rio Grande do Sul, aqui no INSER, é médico nuclear da São Marcos Diagnósticos e de Joinville, desculpa, e membro do Comitê Científico Permanente da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear. Diego, seja bem-vindo, muito obrigado por estar aqui comigo hoje. Obrigado, Cris, pelo convite, obrigado, R2IBF, pelo convite, obrigado a quem nos acompanha. A Cris, então, Cristina Matoshita, para quem não conhece, médica nuclear responsável técnica pelo Serviço de Medicina Nuclear do INSER, médica nuclear da São Marcos Diagnósticos de Joinville e Santa Catarina e diretora científica da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear. Cris, o que é PSMA? Bom, o PSMA é o antígeno específico da membrana prostática, que é uma carboxipeptidase transmembrana, que, na verdade, é uma glicoproteína enzimática que fica na membrana das células. A maior parte dela, 95%, está no espaço extracelular. E ela também está presente em tecido prostático normal, hiperplasia prostática benigna e prostatite. Ela ganhou esse nome porque ela é super expressa em mais de 90% dos cânceres de próstata. Como a gente consegue ver aqui, ela é presente nas células normais da próstata. Então, aqui a gente tem, olha, por unidade de epitélio 156, e no câncer é super expresso, ele tem 1.300. E o PSMA aumenta com o aumento da agressividade da doença primária, aumenta pela presença de metástases e aumenta no início da terapia de privação androgênica e aumenta também na transição para o status de resistência à castração. As figuras A e B é o mesmo paciente submetido na situação A. No início do tratamento, tem essas lesões que foram identificadas no PSMA PET, foi submetido, então, à terapia de privação androgênica, e aí faz 3 semanas depois, um outro PET PSMA. A gente enxerga uma captação muito mais intensa nas lesões já identificadas e o aparecimento de diversas outras novas lesões. Não dá para pensar que sejam novas lesões verdadeiras, mas sim um fenômeno flare que a gente já vê em sentido ósseo, que também acontece nessa situação de terapia de privação androgênica. E o mais interessante é que essa molécula foi descoberta por um neuroradiologista, acreditem só. Ele era do John Hopkins e ele estava pesquisando uma molécula para fazer o PET-CT em transportadores glutaminérgicos. Mas essa molécula era muito hidrofóbica e não pôde ser usada no cérebro. E nesse mesmo ano, em 1996, saiu uma publicação com o uso dessa molécula no câncer de próstata e já lá ela ganhou o nome de PSMA. Para quem tiver interesse, esse artigo é muito legal para a gente poder ler a história do PSMA. Para a gente avaliar, então, a biodistribuição do radiofármaco, a gente tem 2 ligantes bem claras a diferença de marcação. O da esquerda, o PSMA11, marcado com galho 68, e a direita, o PSMA 1007, marcado com fluor 18. Os 2 exames foram feitos aqui no nosso serviço, em Porto Alegre, e a gente pode ver que eles têm em comum acentuada intensidade de captação nas glândulas lacrimais, glândulas salivares e nos rins. E no PSMA 1007, a gente tem uma concentração maior no fígado, baço, vesícula biliar, duodeno e intestino delgado, e uma menor concentração na bexiga. Isso se faz, então, porque a eliminação fisiológica é principalmente hepatobiliar, muito diferente do PSMA marcado com galho. E esses são os principais ligantes de PSMA mais utilizados hoje em dia. Nós temos, então, esse primeiro, que foi o primeiro que a gente começou também aqui no Brasil, que é o PSMA 11, marcado com galho 68. Daí a gente passou para o PSMA I e T, de imagem e tratamento, e o PSMA 617. Como eles estavam tentando uma molécula para teranóstico, eles acabam tendo uma menor concentração em glândulas salivares. Essa daqui foi a primeira molécula que a gente teve marcada com fluor 18, mas como vocês podem ver, tem muito blood pool. E essa foi a segunda geração que já melhorou bastante. E praticamente se igualou às imagens que a gente tinha com o PSMA galho, o PSMA 11. Só que aí, quando todos achavam que esta era a molécula que tinha chegado para ficar, apareceu para a gente o PSMA 1007 em 2016. E ele tem uma eliminação primária hepatobiliar, como o Diego já disse, e uma menor concentração na bexiga, nos permitindo ver melhor, então, as lesões no leito prostático. E aqui, então, a gente tem as imagens do primeiro paciente submetido no Brasil à
PET-CT com PSMA 1007. Esse exame foi feito no INSER, na PUC, em novembro de 2019. Paciente de 62 anos, lesão score 6, submetido a prostatectomia radical em 2016. No momento do exame, recidiva bioquímica, PSA de 1,18. Nas imagens a gente vê imagens muito características de doença de Paget, que também captam, mas também tem outras lesões escleróticas e focalmente hipercaptantes. E esse paciente, então, ele tinha metástases ósseas associadas à doença de Paget na pelve e na coluna. E, Cris, que protocolo a gente usa para adquirir, então, o exame de PSMA 1007? E aí, gente, o que a gente tem que pensar é que a gente não está estudando metabolismo glicolítico, então eu não tenho necessidade de preparo e nem de repouso. O paciente ele recebe uma dose de 0,11 mg por quilograma e a dose máxima que a gente dá é 9 mg. A gente faz um tempo de 3 minutos por bed, 120 kV e 100 mAh por segundo, e a gente faz as imagens 120 minutos após a injeção. Essas imagens, elas podem ser feitas como FDG, 60 minutos pós-injeção? Podem. E aí eu trago para vocês essas duas imagens. Qual a diferença que a gente tem entre elas? A primeira imagem, essa da esquerda, ela foi adquirida com 1 hora, enquanto essa da direita foi adquirida com 2 horas. O que a gente pode ver é que na primeira imagem a gente ainda tem uma captação importante de vasos sanguíneos e a gente tem uma captação aumentada no mediastino e a gente consegue ver também que a relação alvo-fundo que a gente tem nesta segunda imagem é melhor do que na primeira imagem. Sem contar que tem o surgimento de linfonodos hipercaptantes, que a gente vê principalmente aqui na região do mediastino, que a gente não enxergava direito quando a gente fez a imagem de 1 hora. E ainda a gente tem, sobre essa questão, eu trouxe aqui o exame de um médico, paciente de 72 anos, que tinha se submetido à biópsia da próstata e à ressonância magnética multiparamétrica. Ambos os exames eram negativos. Quando a gente fez as imagens, a gente vê que nesta imagem da esquerda, a gente tem uma área de hipercaptação na próstata que a gente não vê nessa imagem da direita. E qual que é a diferença que tem entre essas duas imagens? Se elas estão na mesma altura, com a mesma intensidade de captação, por que eu vejo essa área de captação à esquerda e não vejo à direita? E aí, presta atenção no horário que foram adquiridas as imagens. Esta imagem foi feita com 2 horas e esta imagem foi feita com 1 hora. E aí, a gente consegue ver essa área de hipercaptação, ficamos na dúvida se a gente deveria ou não considerar essa imagem, e a gente fez, então, uma ressonância magnética multiparamétrica da pelve. Na verdade, a gente fez a fusão, porque essa ressonância já existia. E aí a gente vê que existe essa lesão focal aqui de hipossinal no mapa de ADC, que é coincidente com a área de hipercaptação que a gente encontra no PSMA, que foi feita a biópsia guiada pelo PSMA, foram retirados 18 fragmentos desta região e, acredite se quiser, vieram positivos os 18 fragmentos. E, Diego, qual PSMA usar? O marcado com flúor ou o marcado com galho? Bom, as imagens marcadas com flúor 18, devido ao perfil diferente de energia, ele consegue definir melhor as lesões menores. Esse é um bom estudo utilizando fóton de energia, onde a gente compara as imagens de diferentes isótopos. Mas isso pode ser apenas um aspecto físico e não clínico. Só que quando a gente coloca numa lista a questão economia, resolução, valor diagnóstico, valor de síntese, facilidade de síntese, tempo de meia-vida e facilidade de comercialização, no fim do dia, é mais fácil escolher certamente a imagem com flúor 18. E, além disso, os estudos comparativos mostram que ambas as opções fornecem a mesma capacidade diagnóstica. A gente não perde nada por ser com flúor 18. Só para deixar claro aqui o que a gente está vendo, olha, aqui em cima são as imagens de flúor, aqui embaixo são as imagens de galho. Como que eu sei isso? Porque, principalmente quando a gente vai chegando na região do fóton, onde as lesões são menores e mais próximas, a gente começa a ver meio que tudo misturando, né? Um blur, assim, como se estivesse tudo colorindo no meio. Enquanto a gente tem uma melhor definição quando a gente faz as imagens de flúor. Desculpa te cortar aqui, Diego.
E aí, esse foi o maior estudo que foi publicado até hoje. Ele foi prospectivo, comparado de forma pareada e não direta o PSMA flúor e o PSMA galho. No total, o PSMA galho ele revelou 178 lesões, enquanto o PSMA flúor revelou 369 lesões. Mas essas 369 lesões vistas no PSMA flúor, 245 eram benignas, contra 52 lesões do PSMA galho. Nos deixando, então, 126 lesões suspeitas com galho contra 124 lesões suspeitas com flúor, deixando ambos com a mesma taxa de detecção aí de 80%. O número de captações com a captação aumentada do ligante do PSMA atribuída a uma origem benigna é consideravelmente maior no PSMA flúor 1007 do que no PSMA galho. Isso acontece provavelmente porque a gente tem uma melhor resolução espacial no PSMA flúor do que no PSMA galho. E essa descoberta indica a necessidade de um treinamento sofisticado do médico nuclear, enfatizando as armadilhas conhecidas e relatando dentro do contexto clínico. E, Diego, como que a gente faz, então, para laudar? Se a gente está falando que a gente tem umas lesões vistas que deixa a gente um pouco na dúvida. Bom, a nossa história passou. A gente começou com PSMA RADS e a gente, usando esses protocolos, porque a gente entende que o padrão de manter um padrão de laudo ajuda os médicos nucleares e os médicos assistentes a se conversarem. A gente fala a mesma língua. O PSMA RADS, ele é uma divisão que vai de 1 a 5 e ele se associa os achados tomográficos com os achados de PET-PSMA. O que a gente tem? A lesão classificada de 1 e 2 são lesões definitivamente benignas, as lesões 4 e 5 são muito provavelmente malignas, e as lesões classificadas como 3, elas são equívocas e podem se beneficiar de controle evolutivo, de biópsia, de avaliação clínica, e elas são divididas em 3A, 3B, 3C e 3D. E aí a gente começou a ter um pouquinho de dificuldade em uniformizar essa diferenciação de 3A, 3B, 3C e 3D. É porque assim, o que aconteceu... Então, desculpa, pode falar, Diego. Por favor, por favor. Não, porque o que aconteceu? A gente viu que quando chegava no 3, era meio que uma terra de ninguém. Porque a gente ficava meio tendencioso, dependia de quem queria pesar a mão e quem não queria, né, Diego? Então, às vezes, a gente tinha uma classificação diferente entre nós mesmos, que fazíamos parte da mesma equipe que a gente estava olhando aquele exame. E a gente acabava discutindo bastante, assim, foi muito difícil a gente se adaptar ao PSMA RADS. E aí, então, surgiu para a gente, surgiu não, já existia, a gente só estava meio com medo, na verdade, com receio de usar esse PROMIS, porque o PROMIS, ele de cara parece um pouco mais complicado, mas eu vou deixar o Diego falar sobre ele primeiro. Então, o PROMIS, ele... Pode passar o próximo, Cris. Ele lembra muito a nossa classificação de flúor para linfoma. Ele avalia, então, a intensidade de captação no blood pool, no pool sanguíneo mediastinal, no baço, quando a gente trata de PSMA 1007, e na glândula salivar. E a gente faz uma comparação, se ele é abaixo ou acima desses níveis, para dar uma nota de 1, 2 e 3. E ele faz também uma classificação que, como disse a Cris, ele parece ser... Cris, passa para o próximo, vai nos ajudar. É uma classificação que parece ser mais difícil no início, ela parece mais complexa, mas quando a gente tem todos os dados em mãos, ela fica mais fácil, e ela considera, então, o PIRADS nos pacientes que ainda têm a próstata, e nos pacientes que já foram submetidos à prostatectomia radical ou que já foram submetidos à radioterapia, ele faz essa diferenciação para que a gente consiga avaliar de forma mais adequada, porque ele associa, então, a intensidade de captação com o achado tomográfico. Então, o que acontece? Diferente do PSMA RADS, que a gente acaba decorando aquela classificação, fica na nossa cabeça, a gente discute na hora que a gente vai colocar, o PROMIS, a gente sempre tem uma tabelinha do lado onde a gente vai comparando e vendo. Então, a gente tem que ver se o paciente tem ou não ressonância. Se o paciente tem ressonância, a gente usa a classificação do PIRADS. Ele difere de acordo com a localização no corpo do linfonodo, se o linfonodo está no mediastino, se está na pelve, se está no abdômen. Ele aparenta ser muito complexo, mas a partir do momento que você tem todas as respostas para a complexidade dele, ele passa a ser muito mais fácil de ser usado, ele é mais friendly user, assim, porque ele te guia melhor. Qual é o problema que a gente teve com o PROMIS? Os linfonodos da pelve. Porque ele fala o seguinte, que aqueles linfonodos que têm um score de 1 na pelve, eles são positivos. E aí, gente, a gente passou a ver muito microlinfonodo
positivo e que acabava alguns pacientes sendo levados à linfadenectomia, não, desculpa, a retirada do linfonodo seletiva e esses linfonodos às vezes vinham negativos. Claro que a gente não sabe, como a gente está falando de linfonodos muito pequenos, se o cirurgião tirou mesmo o linfonodo que deveria ser retirado para ser negativo, mas a gente estava acabando sendo muito falso positivo no nosso método e tendo uma dificuldade de conversa com os urologistas por causa dessa superpositividade nesses linfonodos pélvicos. E a gente sabia, porque a partir de 2019 estava tendo aquela promessa de que viria uma fusão desses dois padrões de laudos, que seria a fusão do PSMA-RADS, que é o americano, e do PROMIS, que é o europeu, que eles iriam se juntar numa sala e chegar à conclusão de uma melhor padronização de laudos. Então, foi agora, em 2021, que foi publicado, esse foi um painel de especialistas, foram 16 especialistas, se não me engano, Europa, Estados Unidos e diversos outros países. Eles padronizaram, unificaram basicamente o PROMIS e o PSMA-RADS, e indicaram o que é importante que tenha descrito no laudo. Assim, então, o IPSMA sugere que a história clínica detalhada seja incluída no laudo para avaliar qual tipo de cirurgia, que tipo de tratamento o paciente já foi submetido, porque isso modifica a expressão de PSMA. E do PSMA-RADS, o que ele fez? Ele limpou aquela categoria 3. Ele mantém se é acima, abaixo do blood pool, do baço, do fígado e das glândulas salivares, como tem o PROMIS, mas ele garantiu as alterações tomográficas do PSMA-RADS, mas limpou a alteração 3A, 3B, 3C e 3D e deixou tudo como 3. Então, assim, uma classificação, uma captação moderada, que não seja muito característica, fica 3 e não precisa subdividir isso. E eles acabaram definindo os critérios de progressão da doença. E aí, que cada vez mais fundamentais nos cenários de estudos clínicos, cujo controle se dá pela imagem do PET-PSMA. Diego, você quer explicar para a gente? Então, a gente tem progressão considerada como surgimento de 2 ou mais lesões PSMA positivas à distância, surgimento de uma lesão PSMA positiva associada a sinais claros clínicos ou laboratoriais, ou controle em 3 meses, ou biópsia, e o aumento nas dimensões ou na captação de PSMA acima de 30% em uma ou mais lesões, associada a sinais claros clínicos e ou laboratoriais, e o controle em 3 meses, ou biópsia. Então, ele não é muito diferente do que a gente faz também para FDG, com o... Persiste. Me fugiu o nome. O Persiste. Eles vão se conversando, esses protocolos de progressão de doença. Então, para a gente são esses os critérios de progressão. E assim, gente, a gente adora protocolos, né, Diego? A gente usa sempre todos que a gente pode usar, a gente coloca referência, assim fica uma forma muito mais fácil de entendimento do médico solicitante com a gente, para poder facilitar a nossa conversa e fazer com que a gente fale a mesma língua. A gente queria agradecer mais uma vez o convite da R2IBF, queria agradecer a presença de vocês aqui ainda conosco. Diego, muito obrigada pela companhia nessa aula. É sempre muito bom ter você do meu lado. Obrigado quem nos acompanhou. Obrigado, R2IBF.